Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai fazer aqui uma aula sobre neurociência e a última desse curso. Vamos lá. A gente vai abordar algumas temáticas como neurônios, sistema nervoso, sistema endócrino, cérebro, neuroplasticidade e especialização dos hemisférios. A gente também tem como objetivo, então, discutir alguns fundamentos de neurociência e a gente se pergunta quais são as estruturas e funções do cérebro, tá? Ah, ou melhor, funções dessas estruturas no cérebro, porque a gente vai estudar essa questão aí nessa para tentar responder essas perguntas aí. Bom, primeira coisa a gente começa a falar da unidade básica do cérebro, que é o neurônio, né? O que que eles fazem, né? Como é possível que a gente toque um instrumento, por exemplo, uma guitarra, qualquer coisa assim? Como é possível que a gente estude? Bom, os neurônios, eles são células nervosas, eles são células, tá? E eles compõem a base do sistema nervoso. Tem centenas de bilhões de neurônios no cérebro. E eles têm diversos tipos, mas todos os neurônios têm estrutura semelhante. Portanto, para a gente produzir movimentos musculares complexos, o cérebro deve mandar mensagens corretas e coordená-las. E quem faz isso aí é feito por meio dos neurônios. Tá? Os neurônios eles são células especializadas em se comunicar com outras células e transmitir informações por meio de distâncias longas. Essa é a especialidade dos neurônios. A, a, as células elas são de diversos tipos, mas os neurônios são células específicas, especializadas nisso. E por ser uma célula, ele possui um núcleo. E esse núcleo ele é composto aí, digamos assim, tem um núcleo DNA, tá? Que determina a expressão dessa célula por meio da transcrição em RNA e da síntese de proteínas. Tá? As células da glia são células que mantêm os neurônios no lugar, fornecem nutrição, isolam os neurônios, ajudam a reparar danos e apoiam o funcionamento neural. Então, uma estrutura chamada célula da glia. O corpo celular ele possui um grupo de fibras que se chama dendritos. E ele possui também um prolongamento delgado, fino, tá? Que se parece um tubo, e se chama axônio. Os axônios levam as mensagens recebidas pelos dendritos para outros neurônios e eles terminam nos botões terminais. E esses botões terminais são encarregados de levar as mensagens a outros neurônios. Então aqui tem uma figura, né? Veja, o dendrito, o corpo celular aqui do neurônio, o axônio, dentro aqui da bainha de mielina, já vamos falar um pouquinho sobre ela. Aí a condução do impulso ocorre pelo axônio e termina no botão terminal, tá? Conforme foi descrito há pouco. Então, os neurônios eles conduzem esses impulsos elétricos que se movem em apenas uma direção. É assim que ocorre a emissão das mensagens neurais. O caminho percorrido pelos impulsos, então, ele começa nos dendritos, como foi mostrado na figura anterior, passa pelo corpo celular e, por fim, chega ao axônio. A bainha de mielina, tá, é uma estrutura importante também aí presente no neurônio, que é como se fosse uma capa protetora de gordura e proteína, tá, que envolve o axônio de forma a isolá-lo eletricamente. Tem um dado interessante que já foi mencionado nesse curso: a mielinização do cérebro, ou seja, quando a bainha de mielina está plenamente construída, pode chegar até os 30 anos de idade. Então, por isso que a gente diz que mais ou menos a adolescência, neurobiologicamente, ela vai até mais ou menos os 25 anos do sujeito, ou da sujeita, ou de sujeite. Como os neurônios disparam? É interessante isso, porque o neurônio, para ele mandar uma mensagem, né, ele está num potencial ali em repouso, e aí você tem que dar um piparote nele para ele disparar. Porque assim, os neurônios eles são radicais, assim, não tem meio termo com eles. Ou eles disparam ou não disparam. Né? Você vai dizer, eu vou disparar e não vou, não existe isso. Então, assim que um potencial elétrico mínimo é alcançado, o neurônio dispara. Caso contrário, ele permanece em repouso. Esse estado de repouso é o estado em que o neurônio está antes de ser disparado e equivale a uma tensão elétrica de menos 70 milivolts. Tá? Há mais íons de carga negativa dentro do neurônio do que fora dele. Que, né, ao que parece, né, o neurônio é negativamente carregado.
por dentro, né? Então, olha aqui a parte de dentro, a parte de fora, tá? Aqui a carga positiva, tanto que está aqui um mais, um menos a carga negativa, a direção do impulso. Então, ó, no tempo 1, é estabelecida uma tensão, no tempo 2, essa carga já se deslocou para cá, no tempo 3, a carga já se deslocou para cá, significa que nós temos uma corrente elétrica sendo estabelecida aí nesse neurônio, por isso que ele conduz um impulso elétrico, e essa corrente elétrica é produzida, na verdade, por uma diferença de potencial por uma tensão aí estabelecida no neurônio. Tá? E aí, a mensagem que chega ao neurônio promove a passagem de íons ao longo da membrana celular. Então, a carga vai se tornando positiva e o potencial se tornando positivo. Então, quando o nível crítico é atingido, o impulso elétrico é disparado. Então, após isso, né, após disparado o neurônio, após superado aí o potencial mínimo necessário para o disparo do neurônio, o neurônio não consegue disparar novamente, pois a membrana não pode continuar admitindo íons por alguns milissegundos. Tá? Então é que nem você joga bola pra caramba, e te chama para jogar bola 2 minutos depois, você não quer mais, né? Ou você, é como se o neurônio comesse pra caramba, né? Não aguentasse mais comer nada, e tem que esperar um tempo para fazer a digestão. A gente chama então de potencial de ação ao impulso nervoso elétrico que percorre o axônio de neurônio quando ele é disparado por um gatilho, mudando sua carga negativa para positiva, né? Ou seja, que é um processo de despolarização. A polarização está negativa a positiva e ele inverte, tá bom? Aí olha o que acontece, gente. Aqui o neurônio, aqui tem o axônio, aí fora do axônio a carga está positiva e dentro está negativa, né? Aí ocorre uma despolarização, que é uma inversão dessa polarização. Então, uma inversão de carga breve e súbita dentro do neurônio resulta em um potencial de ação. Aqui, ó, potencial de repouso, aí você vê que a tensão fica positiva, né, gente? Isso ocorre por meio dessa despolarização pela redistribuição de carga elétrica aí no neurônio. Bom, existe uma classe de neurônios interessantes também, que são os neurônios espelho. Esses neurônios espelho, eles são especializados, neurônios já são especializados, então eles são especialistas dos especialistas, em disparar quando você simplesmente observa outra pessoa expressando o mesmo comportamento. Eles podem ajudar a explicar como e por que nós podemos compreender as intenções dos outros. E eles podem disparar, tá? Aqui, desculpa, disparar, né? Dispara. Eles podem disparar quando vemos alguém fazendo algo, e com isso a gente pode prever os objetivos e o que nós podemos fazer em seguida. Então, grande parte da nossa comunicação é um milagre, né? Não por causa de Deus, mas por causa da seleção natural, né? Infelizmente, sinto dizer isso. E a seleção natural nos brindou com esses neurônios espelho que nos permitem uma comunicação super complexa, tá? E que por vezes falha, né? A descoberta dos neurônios de espelho sugere que a capacidade de imitar, que está presente inclusive em crianças, pode ser um comportamento que a gente já vem de fábrica com ele, tá? E eles podem estar na origem da empatia, do interesse, na compaixão e na compreensão pelos outros. Eles também podem estar relacionados ao desenvolvimento da linguagem nos seres humanos, né? Afinal, né, você não nasce sabendo falar. Você aprende linguagem muito pela observação que você tem dos outros. Bom, ainda, né, tendo falado dos neurônios espelho, que são uma classe interessante de neurônios, a gente precisa falar agora, né, e tendo falado também como os neurônios disparam, qual é a estrutura do neurônio, como é que os neurônios se comunicam uns com os outros. Tá? A gente chama de sinapse o espaço entre dois neurônios. Tá? Então, como se fosse um espaço em que há uma conexão. E aí, na sinapse, o axônio do emissor se comunica com os dendritos do receptor por meio do quê? Não mais sinais elétricos. Sinais elétricos, assim, em sentido amplo, né? Porque no final das contas é tudo interação eletrostática. Mas por mensagens químicas. Então, o mensageiro é denominado neurotransmissor. Então, quando você ouvir falar de neurotransmissor, é uma substância que medeia a comunicação entre dois neurônios, é uma substância química. Vamos lá, como é que ocorre então essa comunicação? A primeira etapa é a seguinte, olha, os neurotransmissores são produzidos e armazenados no axônio, tá? Aí aqui tem o dendrito do outro e a sinapse do espaço. Segunda, se um potencial de ação chega,
o axônio libera neurotransmissores. Então, o neurônio dispara liberando neurotransmissores, o axônio de 1. Na terceira, com isso, tá, os neurônios atravessam a sinapse até sítios receptores ou dendrito de outro neurônio. Tá? Então, aqui, ó, axônio, os neurotransmissores e os sítios receptores. Quarta etapa, quando um neurotransmissor combina um sítio com um sítio receptor, ele entrega uma mensagem excitatória ou inibitória. São mensagens excitatórias se mensagens excitatórias suficientes são entregues, o neurônio dispara, tá certo, gente? Então, essa mensagem lá, se cumprir essa condição aí de ser excitatória o suficiente, o dendrito não dispara, tá? E essa comunicação ela não é aleatória, tá, gente? O neurotransmissor ele deve se encaixar com perfeição a um sítio receptor para que ela ocorra, tá? Que ela ocorra. Beleza? As mensagens enviadas, elas podem ser tanto excitatórias como inibitórias. As mensagens excitatórias, elas aumentam a probabilidade de um neurônio receptor disparar e de um potencial de ação percorrer o axônio. Tá? As últimas fazem o contrário, porque elas impedem a probabilidade de um neurônio receptor disparar. Então, uma estimula o disparo e a outra evita que o disparo aconteça. Tá? Nessa comunicação, então, o neurônio integra mensagens inibitórias e excitatórias em uma espécie de calculadora química. Aí, quando a quantidade de mensagens excitatórias é maior que o de inibitórias, o neurônio dispara. Na situação em que as inibitórias são maiores, ele permanece no estado de repouso. Tem um processo interessante também que ocorre aí nos neurônios, que é a recaptação de neurotransmissores. E ela serve para que a sinapse não fique inundada desses neurotransmissores, tá? Então, o que acontece? Os neurônios eles produzem, mas eles recaptam também esses neurotransmissores. Aí, algumas pessoas têm alguma dificuldade e alguma inadequação nesse processo de recaptação. Tá? A depressão, por exemplo, ela pode. Dos mecanismos que ocorre para a ocorrência da depressão é a recaptação excessiva de serotonina. Então, o neurônio da pessoa joga, né, muita serotonina na sinapse, aí puxa muito e aí ele fica com bem pouquinho lá. Tá? Então, foram elaborados medicamentos denominados inibidores seletivos da recaptação de serotonina, o ISRS, tá? Que permitem que esse neurotransmissor fique ativo por um tempo mais longo em certas sinapses, o que promove mais bem-estar, mais alegria e etc., porque essa que é a função da serotonina. Tá? Bom, gente, é bom que a gente entenda que a deficiência ou excesso de um neurotransmissor pode produzir vários transtornos do comportamento. Além disso, né, os transmissores variam significativamente em termos de quão forte precisa ser sua concentração para disparar um neurônio. Às vezes tem que ter mais, às vezes tem que ter menos. Eles variam também dependendo da área do sistema nervoso em que são produzidos. Ainda, o mesmo neurotransmissor pode atuar como mensagem excitatória para o neurônio em uma parte do cérebro, mas pode inibir o disparo em neurônios situados em outra parte. Então, tem alguns que têm essa função ambígua. Aí eu vou falar de alguns para vocês aqui. Olha. Por exemplo, tá? Acetilcolina, glutamato, o GABA, que é o ácido gama-aminobutírico, a dopamina, a serotonina e as endorfinas. Onde que está a localização da acetilcolina? No cérebro, medula espinal, sistema nervoso periférico, especialmente alguns órgãos do sistema nervoso parasimpático, ou seja, praticamente todo o sistema nervoso. Glutamato no cérebro da medula espinal, o GABA no cérebro da medula espinal, a dopamina no cérebro, a serotonina também no cérebro da medula espinal e as endorfinas também. Efeito da acetilcolina, excitatória no cérebro e no sistema nervoso autônomo. A gente vai falar ainda sobre o sistema nervoso autônomo. E é inibitório em outras partes. Então, a acetilcolina tem essa função dupla. O glutamato é excitatório, o GABA é inibitório, tá? É o principal inibitório. A dopamina pode ser inibitório excitatório, a serotonina é inibitório e as endorfinas têm efeito basicamente inibitório, exceto no hipocampo. Função da acetilcolina, movimento muscular e funcionamento cognitivo. Glutamato, memória.
A GABA, alimentação, agressividade e sono, e contém, na verdade, essas coisas. A dopamina, controle de movimentos, prazer, recompensa, atenção. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, gente. A serotonina tem controle do sono, alimentação, humor, dor e depressão, enquanto a endorfina tem a supressão da dor, ela é um neurotransmissor opioide, que você saiba, produção de sensações agradáveis, apetite e placebo. Vamos lá, e a gente vai falar mais detalhadamente cada uma delas aqui. Então, a acetilcolina está em todo o sistema nervoso, ela está envolvida nos movimentos e transmite mensagem aos músculos esqueléticos, e ela se envolve na memória e sua produção reduzida pode estar relacionada à doença de Alzheimer. O glutamato, ele é um neurotransmissor que se relaciona à memória. As memórias parecem ser produzidas por alterações bioquímicas específicas de certas sinapses, e o glutamato é importante para esse processo. O GABA, que é o ácido gama-aminobutírico, ele se encontra no cérebro e na medula espinal. Ele parece ser o principal inibidor do sistema nervoso. Ele modera diversos comportamentos e atua como tranquilizante. Drogas como o Valium e o álcool são eficazes, pois permitem que o GABA opere com maior eficiência. Por isso que o sistema nervoso fica deprimido quando se toma aquela cachaçinha. A dopamina está envolvida no movimento, na atenção e na aprendizagem. A produção reduzida de dopamina parece relacionar-se ao mal de Parkinson. E a produção excessiva, sobretudo na via mesolímbica e reduzida na via mesocortical, parece estar relacionada a transtornos como a esquizofrenia. Como os caras sabem disso? Gente, muitos estudos acerca da esquizofrenia, eles devem aos efeitos que a cocaína produz no cérebro e efeitos alucinógenos. Então, existe essa chamada hipótese dopaminérgica, que até agora se mostrou muito bem estabelecida, de que existe determinada, eu até nem comentei isso, né? Mas está aqui a circuitaria da dopamina, ó. Bem aqui, ó, mesolímbica aqui, mesocortical para cá, né? Então, ela tem essas duas circuitarias aí. Então, isso pode estar relacionado aí com transtornos psicóticos como a esquizofrenia. São princípios ativos de medicamentos usados como antipsicóticos. Então, a dopamina, ela pode, né, é uma proteína, ela pode, ela é usada para reduzir esses sintomas. A serotonina se associa à regulação do sono, da alimentação, do humor e da dor. A falta da serotonina parece estar relacionada a comportamentos como alcoolismo, depressão, suicídio, impulsividade, agressividade e manejo do estresse. Já as endorfinas têm uma estrutura química semelhante aos analgésicos, como a morfina. Ela é um opioide. Elas ajudam a melhorar a dor e o humor, para você ficar bem depois de uma corrida. As endorfinas podem ocasionar também euforia, que é o chamado barato do corredor. Gente, beleza. Tendo falado sobre os neurotransmissores, a gente passa a falar sobre a relação do sistema nervoso com o sistema endócrino. Se alguma hora nessa aula eu falei em hormônio, me perdoem, é ato falho, força do hábito. Os hormônios, eles têm uma função diferente dos neurotransmissores e um funcionamento diferente também. Tá? O sistema nervoso está conectado com o sistema de glândulas do nosso corpo, que é o sistema endócrino. As glândulas secretam hormônios que influenciam nosso comportamento e são importantes para a vida. Tá? Nesse sentido, o sistema nervoso, tá? Antes da gente começar a falar da relação do sistema endócrino de fato, de maneira mais específica, é importante dizer para vocês que o sistema nervoso é dividido em duas partes, o central e o periférico. O central é composto pelo cerebelo e pela medula espinal. A medula espinal, ela tem a espessura de um lápis, gente. Aqui, ó. Uma lapiseira, né? Uma espessura de um lápis também.
e contém um feixe de neurônios que parte do cérebro e se estende ao longo do dorso, ou seja, suas costas. Vamos lá. Aí você já pode ter se perdido, né? Tem duas partes. O sistema nervoso, ele é formado pelo cérebro e pelos neurônios distribuídos por todo o corpo. O sistema nervoso não é só cabeça não, tá, gente? Por isso que quando você puxa ferro, você fica meio danificado mentalmente, porque o sistema nervoso não é só o cérebro. E claro, ele está distribuído pelo corpo todo. É por isso que você consegue fazer isso. A pessoa teve um corte, pegou um nervo, ela não consegue mais mexer a mão. É óbvio, porque a mensagem cerebral não consegue chegar lá, pô. Então, o sistema nervoso, ele tem uma parte central, que é o cérebro e a medula espinal, tá certo? E o sistema nervoso periférico. Então, o centro e a periferia é o resto do corpo, óbvio, né? Formado por longos axônios e dendritos. O sistema nervoso periférico contém todas as partes do sistema nervoso, exceto o cérebro e a medula espinal. Então, você pode dizer assim, ó, o cérebro e a medula espinal são o sistema nervoso central e o resto é periférico, tá? O cérebro, ele é um órgão do tamanho de aproximado de meio pão de forma e controla constantemente o comportamento. Tem gente que parece realmente ter meio pão de forma na cabeça, né? Tá? Medula espinal é um feixe de nervos que parte do cérebro e percorre o comprimento do dorso. Transmite mensagens entre o cérebro e o corpo. Então, ela é uma ponte de passagem aí, né, das mensagens do cérebro ao corpo. Por isso que uma pessoa, quando sofre uma lesão grave na medula espinal, ela perde os movimentos dali para baixo. Já o sistema nervoso periférico, tá? Ele tem duas divisões, uma somática, que é voluntária, e uma autônoma, que é involuntária. A somática é especializada no controle dos movimentos voluntários e na comunicação de informações de e para os órgãos do sentido, tá? Então, ela é voluntária. A autônoma é responsável pelas partes do corpo que funcionam de modo involuntário, sem a intervenção da consciência. Então, você pode pedir para o seu coração bater mais rápido e ele não vai bater, tá? Aí já é a divisão autônoma. E na divisão autônoma, nós temos a divisão simpática e a divisão parasimpática. A divisão simpática atua para preparar o corpo em situações de emergência estressantes, engajando recursos para responder a uma ameaça. Então, fugir, voar ou lutar, né? Não, é fugir, congelar ou lutar. Freeze, fight or fly, né? Que são as três reações típicas. Você entra em choque, ou você foge, ou você luta. Tá? E a parasimpática atua para acalmar o corpo depois que uma situação de emergência engajou a divisão simpática. Então você vê um cachorro ali brabo sai correndo atrás de você, você pula o muro de tanta, né, excitação que você ficou, e depois tem que ter alguém para te acalmar, né? Esse alguém é a divisão parasimpática. Então, olha aqui, gente. Sistema nervoso central, cérebro, medula espinal e os nervos espinais, tá? Que estão ligados aí à medula espinal naturalmente, são o sistema nervoso periférico. A medula espinal é um canal de comunicação e controla movimentos simples, sem auxílio do cérebro, tá? Ela controla reflexos, que são respostas involuntárias automáticas a estímulos percebidos. Por exemplo, você toca numa panela quente, você rapidamente tira, não precisa nem pensar, não dá nem tempo de pensar. Certo? Então, assim, nesse sentido, os reflexos desenvolvem três tipos de neurônios: os sensoriais, que são os aferentes, os motores, que são os eferentes, e os interneurônios. Os sensoriais, ou aferentes, transmitem informação do corpo para o sistema nervoso central. Então, ele está chegando aí na central de comunicação, ele é aferente. Os motores comunicam informações do sistema nervoso para os músculos e glândulas, então ele é eferente. Aferente é o que chega na central, o eferente é o que sai dela. Os interneurônios conectam neurônios sensoriais e motores, tá? O aferente e eferente, ao levar a mensagem entre os dois. O sistema nervoso periférico, tá? Que é todo aquele que não é central, se ramifica a partir da medula espinal e do cérebro e alcança as extremidades do corpo, portanto. Então é por isso que você consegue, numa mensagem do cérebro, né, sentir alguma coisa ali, né, na sua mão, no seu pé. Justamente por causa disso, por causa do sistema nervoso periférico.
O sistema nervoso periférico abrange todo o sistema nervoso central, exceto o cérebro e medula. Todo o sistema nervoso, né, gente? Não é central, não. Isso aí não faz nem sentido o que está escrito aqui. Todo o sistema nervoso, exceto o cérebro e medula. E ele possui duas partes, uma somática e uma autônoma. A parte somática do sistema nervoso periférico é responsável pelos movimentos voluntários, né? Por exemplo, está fazendo isso aqui, né? Por exemplo, além de comunicação e informações para os órgãos. Por exemplo, você pegar um livro, virar a página dele, isso aí é um movimento voluntário. A parte autônoma controla as partes vegetativas do corpo. O que são aquelas vegetativas? Aquelas involuntárias. E funciona involuntariamente sem intervenção da consciência. Vegetativa tem a ver com vida, com sobrevivência. Tá? Então, por exemplo, o sangue bater, né? Você não consegue controlar isso. É uma função vegetativa do corpo, a respiração, etc. Essas coisas. Ah, e isso é controlado pela parte autônoma. Bom, outras coisas também, né? Vamos pegar um exemplo. Vamos supor que você esteja na rua de noite, andando com um amigo ou amiga, e que você cheguem dois caras numa moto. Eles dão meia volta. Enquanto a confusão ofusca a sua mente e o medo sobrepuja suas tentativas de pensar racionalmente, o que acontece com o seu corpo? Seu coração bate mais rápido? Você sua e sente arrepios pelo corpo? Ou fica tranquilo porque eles só vieram pedir informação? Uma pergunta pessoal que você vai responder, obviamente. Não tem resposta para ela. O sistema nervoso autônomo ele pode ser dividido em dois, a divisão simpática e a divisão parasimpática. A divisão simpática prepara o corpo para ação em situações estressantes e empenha todos os recursos do organismo para fugir ou confrontar ameaça. Tá? E que é a resposta de luta, fuga ou congelamento ou choque, né? Como você fica travadão. A divisão parasimpática, ao contrário, atua para acalmar o corpo depois que a emergência terminou. Bom, depois que você descobre que os estantes pararam para pedir informação, a divisão parasimpática assume o controle. Sua frequência cardíaca diminui, para o suor e seu corpo retorna ao estado que ele estava antes do susto. Naturalmente, com alguns dias de vida menos. As partes simpática e parasimpática operam juntas para regular muitas funções corporais. Por exemplo, no sexo, a excitação sexual é parasimpática, enquanto o orgasmo é função simpática. Tá? Olha aí, gente. Então, algumas outras coisas aqui, ó, algumas outras funções são controladas pela parte simpática e pela parte parasimpática. Nos olhos, a contração da pupila é parasimpática e a dilatação é simpática. O relaxamento dos brânquios, olha, meu Deus do céu, dos brônquios, para que entre mais ar para os pulmões, é função simpática, enquanto a contração bronquial, ela é parasimpática. A diminuição da frequência cardíaca é parasimpática, enquanto a aceleração é simpática. A inibição da atividade intestinal, gastrointestinal, ela é função simpática, e a parasimpática é a estimulação da atividade. A divisão simpática contrai os vasos e aumenta a pressão sanguínea, enquanto a parasimpática faz o contrário, ela dilata os vasos. Bom, como é que evoluiu, então, toda essa maquinaria complexa aí que é o sistema nervoso? O precursor do sistema nervoso está nos primeiros organismos simples até uma medula espinal. Esses indivíduos recebiam um estímulo e respondiam com uma resposta simples. A medula espinal, depois de milhões de anos, tornou-se mais especializada e os organismos tornaram-se capazes de distinguir diferentes tipos de estímulos e responder de forma mais apropriada e mais adaptativa a eles. Portanto, a gente pode entender que a medula espinal é um cérebro primitivo, enquanto o sistema nervoso é mais organizado e sofisticado. As partes mais recentes e complexas regulam as partes mais antigas e primitivas do cérebro. O cérebro, tá, gente? Do sistema nervoso, quer dizer. O sistema nervoso, digamos assim, inicial, claro, na medula espinal, mas o cérebro inicial, ele é só a parte mais interna do cérebro. E a parte mais evoluída, mais recente, que é o córtex, é a parte de fora. A premissa, tá, gente, é de que o curso da evolução está refletido na estrutura e funcionamento do sistema nervoso, que fatores evolucionários têm alguma influência no nosso comportamento, naturalmente, né? Afinal, a gente tem ancestrais comuns em algum grau com todas as espécies que estão aí, né, gente? Bom,
Nesse sentido, a genética comportamental estuda os efeitos da hereditariedade sobre o comportamento e ela mostra para a gente que ela tem influência parcial em diversos traços, como a capacidade cognitiva, a personalidade, a orientação sexual e em transtornos psicológicos. E, finalmente, a gente chega aí ao sistema endócrino. O sistema endócrino é uma rede química que envia mensagens por todo o corpo por meio da corrente sanguínea. E é por isso, essa é uma das primeiras diferenças entre os hormônios e os neurotransmissores. A ação dos neurotransmissores é praticamente instantânea, da faixa de milissegundos, tá? Em que um neurônio se comunica com o outro. Os neurônios, meu Deus do céu, os hormônios, eles demoram muito tempo para fazer efeito. Por exemplo, a insulina, ela demora aí umas 6 horas para começar a fazer efeito. Então, o efeito é muito mais demorado, demora tempo. O sistema endócrino secreta hormônios, é uma expressão melhor, que são substâncias que circulam pelo sangue e regulam o funcionamento ou o crescimento do corpo. O sistema endócrino influencia e é influenciado pelo sistema nervoso, mas não faz parte dele. Tá? Diferentemente dos neurotransmissores, os hormônios, demandam muito tempo para enviar mensagem. Os neurotransmissores conduzem a mensagem em linha, enquanto as mensagens dos hormônios são irradiadas. Então, por exemplo, seu pâncreas, que está bem aqui na sua barriga, ele produz insulina que é distribuída para todo o corpo. Tá? O cérebro tem uma glândula, tá? Que é a hipófise, ela está próxima ao hipotálamo e é regulada por ele no cérebro, tá bom? Então, o hipotálamo ele regula a hipófise. E a hipófise controla o resto do sistema endócrino. Então, às vezes você está com um problema hormonal, pode ser que você esteja com um problema na hipófise. O cérebro, na verdade, é quem controla o funcionamento do sistema endócrino, não é porque eles estão separados que um não controla o outro. E o cérebro mantém o equilíbrio interno do corpo por meio do hipotálamo. Tá? Os hormônios têm diversas funções. Um exemplo é a própria ocitocina, que está relacionada à satisfação e prazer. Por exemplo, nas mães, ela provê o impulso de amamentar. A ocitocina parece se relacionar à confiança nos outros, além de parecer estimular o afago entre membros da espécie, que permite a construção de vínculos. Vamos lá, tem algumas glândulas aqui, gente, ó. Fígado e rim, você sabia que eram glândulas? Tecido adiposo é glândula, tá? A hipófise produz 6 hormônios com ações diversas. O hipotálamo porque ele é, digamos assim, um pouco tálamo, ele está um pouco abaixo do tálamo. Secreta vários neurohormônios que estimulam e inibem a função da hipófise anterior, tá? O hipotálamo, ele é uma região do cérebro, tá? Que se liga aqui com a hipófise. Hipófise posterior, ela secreta ocitocina, estimula contrações uterinas durante o nascimento, também secreta o hormônio antidiurético, que aumenta a retenção de água no rim e evita com que você fique aí urinando à torto e à direito. Quer saber uma substância que suprime a produção desse hormônio? Álcool. Por isso que você toma aquela cervejinha depois da primeira urinada, é horrível. Glândula pineal, ela fabrica melatonina que regula os ritmos circadianos, ou seja, quando você vai dormir, quando vai acordar, etc. Paratireoides, atrás da tireoide, fabricam o hormônio paratireoídeo, que aumenta o cálcio no sangue. Tireoide regula a taxa metabólica e o crescimento. Estômago e intestino delgado secretam hormônios que facilitam a digestão e regulam a atividade pancreática. Pâncreas, uma glândula especializada na fabricação de insulina. Tá? Bem aqui, ó. Aqui na sua barriga. Fígado e rins secretam a eritropoetina, que regula a produção de glóbulos vermelhos. Córtex, cadê o córtex? É o córtex renal, né? Glândulas adrenais, tá aqui, ó. Aqui no rim. Medula fabrica epinefrina e norepinefrina, as quais medeiam a resposta de luta e fuga. Córtex fabrica aldosterona, córtex renal, né? Que regula o equilíbrio do sódio e potássio no sangue,
Também fabrica glicocorticosteroides, por exemplo, cortisol, que regula o crescimento, o metabolismo, o desenvolvimento, a função imunológica e a resposta do corpo ao estresse. Ovários na mulher produzem estrógenos, como a progesterona, que controla a reprodução. Testículos produzem andrógenos, como a testosterona, que controla a reprodução nos homens. Tecido adiposo produz adipocinas, por exemplo, a leptina, que regula o apetite e a taxa metabólica. Tem algum que eu não falei aqui? O coração fabrica o peptídeo natriurético atrial, que reduz o sódio no sangue, tá? Então, tem algumas glândulas aí no corpo. Bom, gente, tendo terminado aqui de falar acerca do sistema endócrino, a gente passa a falar do cérebro. Então, vamos lá. O cérebro ele é responsável tanto pelos nossos pensamentos mais elevados, como pelos nossos impulsos mais primitivos. Ele é composto de bilhões de neurônios e possui mais ou menos 1,3 quilos em um adulto mediano. Embora as áreas bem estabelecidas no cérebro, a coisa não é tão simples. O comportamento ele é produzido por interconexões complexas entre conjuntos de neurônios em muitas áreas cerebrais. Comportamentos, emoções e pensamentos são produzidos pelo sistema nervoso como um todo. Então tem aquela área da linguagem, desliga todo o resto do cérebro para ficar só trabalhando na área da linguagem. Na verdade, o funcionamento é todo, e a gente tem algumas áreas que são mais especializadas em algumas funções do que outras, mas o funcionamento é total. Bom, o cérebro ele tem uma parte antiga, que é o núcleo, e uma parte recente, que é o córtex. Vamos lá. O núcleo, né, o cérebro antigo, essa parte mais escura aqui, e o córtex, essa parte mais exterior, é o cérebro novo. Que estruturas e funções o cérebro tem? Bom, o núcleo central controla as funções primitivas do cérebro. O cérebro, para você ter uma noção, tem mais ou menos 500 milhões de anos de história. O metencéfalo contém o bulbo, a ponte e o cerebelo. Tá? Então, vamos lá, né? Ponte, bem aqui, ó. Cerebelo e o bulbo raquidiano, tá? O córtex, essa área mais enrugada aqui, externa, do prosencéfalo, rege as funções cerebrais superiores, tal como pensar, aprender e a consciência. O tálamo, ele transmite informações entre os centros cerebrais inferiores e superiores. O corpo caloso, uma ponte de fibras que transmite informações entre os dois hemisférios, aqui no meio do cérebro. O hipotálamo rege a fome, a sede e o sexo, influencia a emoção e o estresse. A formação reticular é uma coleção difusa de neurônios envolvidos na excitação e nos padrões estereotipados, tais como caminhar. Então, essa aqui é a formação reticular, bem aqui. Ó. A hipófise é uma glandulinha bem pequena, a glândula mestra, que regula outras glândulas endócrinas. A amígdala ela é uma estrutura relacionada ao medo e à discriminação de objetos necessários para a sobrevivência do organismo. Bem aqui, que o olho, né? Hipocampo, relacionado à memória, parece um feijãozinho aqui, uma vagem, né? A ponte regula o sono e a excitação, o cerebelo relacionado à coordenação motora, e aqui nós temos a medula espinal. Por último, aqui é o bulbo raquidiano, rege a respiração e os reflexos. Então, aqui, né? Vamos, né, lembrar que estamos falando do bulbo ponte cerebelo ali no metencéfalo. Começando por eles, então. O bulbo controla uma série de funções corporais específicas, como respiração e batimentos cardíacos, em especial. A ponte ela é uma conexão no metencéfalo, que atua como transmissora da informação motora. A ponte ainda coordena músculos e integra o movimento entre as metades direita e esquerda do cérebro. A ponte também se integra à regulação do sono. Olha que legal. O cerebelo se estende a partir da parte posterior do metencéfalo, controla o equilíbrio do corpo. A atividade excessiva de álcool parece deprimir a atividade do cerebelo, por isso que você fica trocando as pernas quando bebe, tá? E o cerebelo se envolve em algumas funções intelectuais, como análise e coordenação de informação sensorial, até a resolução de problemas. A formação reticular, ela se estende do bulbo até a ponte e passa pelo mesencéfalo, que é a parte intermediária, até chegar no prosencéfalo, que é a parte mais frontal. A formação reticular pode ativar outras partes do cérebro imediatamente para produzir excitação corporal geral.
Por exemplo, quando somos surpreendidos por um barulho alto, a formação reticular produz um estado de atenção aumentada para analisar se uma resposta é necessária. Quando dormimos, a formação reticular descarta ruídos do ambiente para podermos dormir em paz. Então, é por isso que você dorme com um ar-condicionado e, né, não ouve, ou com um ventilador, e não ouve barulho enquanto dorme, graças à formação reticular. O tálamo está no interior do prosencéfalo, tá? E atua como estação de retransmissão para informações sobre sentidos. Ele integra informações de partes superiores do cérebro, classificando-as para que possam ser enviadas ao cerebelo e ao bulbo. Então, ele é uma estação de transmissão. O hipotálamo ele está abaixo do tálamo e ele cumpre um papel de homeostase, sobretudo na temperatura, nos nutrientes do corpo. Ele regula a alimentação, a autoproteção e a reprodução. Vamos lá. Sistema límbico. O sistema límbico ele margeia o alto do núcleo central e tem conexões com o córtex. Ele é constituído por uma série de estruturas em forma de anel que incluem a amígdala e o hipocampo. As estruturas do sistema límbico controlam em conjunto várias funções básicas relacionadas às emoções e à autopreservação, tal como alimentação, agressividade e reprodução. Lesões do sistema límbico podem produzir mudanças notáveis no comportamento, então são altamente perigosos. Por exemplo, lesões na amígdala podem transformar animais dóceis e mansos em selvagens e beligerantes, ou o contrário, animais selvagens e animais dóceis. O sistema límbico e, em especial, o hipocampo desempenham um papel importante na aprendizagem e na memória. Certo? Pacientes com epilepsia que tiveram parte do hipocampo removido relataram dificuldade para aprender e recordar novas informações, o que é uma evidência a favor dessa hipótese. Funções, tá, do sistema límbico: autopreservação, aprendizagem, memória e experiência de prazer. É chamado de cérebro animal, pois sua estrutura se assemelha à de muitos outros mamíferos. O cérebro é essencialmente humano, é denominado de córtex cerebral, que é a porção mais exterior do cérebro. Vamos lá. O cérebro, ele é constituído pode ser dividido em vários lobos. Aqui tem um lobo frontal, que tem uma área motora e a área de Broca, que é uma área de linguagem. O lobo parietal, que tem uma área somatosensorial e a outra área de associação somatosensorial. O lobo temporal, tá? Que tem a área auditiva primária, área de Wernicke e área de associação auditiva. E a área lobo occipital, que compreende a área visual e a área de associação visual. Vamos lá. Córtex, ele está ligado ao pensamento, avaliação e julgamentos complexos. Tá? É uma massa de tecido torcido com dobras e ondulações, com 2,1 milímetros de espessura, mas com área de cerca de 61 metros quadrados, se esticado completamente. Nossa, é uma casinha pequena, né? Um apartamento aí de 2 quartos. O encurvamento permite alto nível de integração dos neurônios, o que viabiliza um processo sofisticado de processamento de informações. Então, quando tem um autor aí, um cartunista chamado Paulo Moreira, ele fez um desenho, seu cara com o cérebro fica lisinho, igual um peito de frango. Pô, se o seu cérebro fosse liso, cara, você perderia muito da sua capacidade cognitiva. Então, é perfeita essa montagem, porque você não quer pensar em nada, né? Bom, o córtex tem 4 seções principais, que são os lobos, tá? Então, o cérebro, no seu córtex, pode dividir em lobo frontal, tá? Que estão no centro frontal do córtex. Os parietais, que estão atrás deles, tá? Atrás dos frontais. Os temporais estão na porção central inferior do córtex, lateralmente. E os occipitais atrás deles, aqui embaixo. Tá? Aquele pescotapa aqui, né? Tome cuidado, que você pode deixar alguém, né, prejudicado aí essa parte. Os lobos são fisicamente separados por ranhuras, que são chamadas de sulcos. E na divisão por áreas encontramos as áreas motoras, áreas sensoriais e áreas de associação. Isso é uma simplificação, tá bom, gente? Porque o cérebro ele é uma estrutura adaptável. Ele não é feito de plástico, ele é plástico. Por quê, gente?
Diferentemente de uma estrutura elástica, uma estrutura plástica ela se deforma e ela muda o seu formato original. Mesma coisa com o cérebro, tá, gente? Então, o cérebro ele vai se alterando aí ao longo da vida. O comportamento é influenciado simultaneamente por várias estruturas e áreas dentro do cérebro, não só de um. Bom? Começamos pela área motora. A área motora do cérebro é especializada pelo movimento voluntário. Lembrando, quando a gente fala responsável, não é que só ela atue. Ela é especializada nisso e prioritariamente utilizada, mas todo o cérebro está sendo usado. A área motora tem bem documentada a localização relativa de tecido cortical usado para produzir movimentos em partes específicas do corpo. E quanto mais complexo o movimento, maior o recrutamento de área motora do córtex. Por exemplo, flexionar o joelho contra fazer expressões faciais recrutam áreas diferentes do córtex cerebral. Tá? O córtex controla não apenas diferentes partes do corpo, como também dirige partes corporais para posturas complexas. Tá certo? Existe também uma relação entre porções específicas do córtex e os sentidos. A área sensorial do córtex, ela inclui três regiões: sensações corporais, visão e audição. A área somatosensorial está no lobo parietal e compreende localizações específicas, tá? Associadas à capacidade de perceber o tato e a pressão. Tá? Então é bem aqui, ó, a área somatosensorial. Bem aqui, ó. Tá? A quantidade de tecido cerebral relacionada a determinada localização estabelece o grau de sensibilidade daquele local, tá certo, gente? Então, mais sensível quanto mais tecido, né, for recrutado. A área auditiva localizada no lobo temporal é responsável pelo sentido da audição. Há evidências mostrando que locais determinados na hora auditiva respondem a alturas de sons específicas. Tá? A área visual se situa no lobo occipital e responde à estimulação elétrica, tal qual a área auditiva. Tá? Então, aqui a gente tem um homúnculo sensorial. Veja, se a gente fosse colocar aí a área do cérebro responsável por determinadas funções, as mãos, né, ocupariam uma área maior do cérebro. Os olhos aqui, ó, bem grandões, a boca bem grandona, nariz, tá? O ouvido, uma parcela bem pequena aqui, e o restante do corpo, uma parcela bem pequena. Tá? Para montando movimentos complexos, também tem sensações de várias coisas, né? Então, ela recruta naturalmente muito tecido cortical. Bom, nesse sentido, lesões no cérebro podem provocar alterações que implicam em alterações comportamentais e mudanças comportamentais muito bruxas, como no caso do Phineas Gage. O Phineas Gage é um relato de um sujeito que trabalhava numa mina e trabalhava lá com dinamites e tal, com coisa de explosivos, e aí dessas explosões, uma barra de ferro atravessou os olhos dele aqui pela bochecha e saiu lá em cima, só que ele não morreu. E ele mudou totalmente de comportamento. Era um cara calmo, tranquilo e tal. Depois ficou super agressivo, mexia com as mulheres e tal, né? Começou a ter um comportamento totalmente inadequado. Tá certo, gente? Então, o caso Phineas Gage mostra isso, né? Que alterações comportamentais podem ser ocasionadas por lesões no cérebro, sobretudo na região frontal. Tá? Então, a região frontal, ela envolve aí processos mentais superiores, tal como pensamento, linguagem, memória e fala. As áreas de associação, elas controlam funções executivas, tá? Funções executivas, flexibilidade cognitiva, controle inibitório e... Vamos lá, deixa eu me lembrar aqui que eu estou esquecendo a terceira. Aí, controle inibitório, flexibilidade cognitiva, como poderia esquecer, memória operacional, né? Então, as áreas de associação, aí, elas controlam funções executivas, habilidades voltadas ao planejamento, estabelecimento de metas, julgamento e controle dos impulsos. Voltemos lá para a gente ver lá no desenho, ó, as áreas de associação. Ó. Área de associação auditiva, área de associação visual. Né? Então,
São as regiões mais, digamos assim, compõem as regiões mais exteriores aí do córtex, do cérebro, né? É o córtex. As lesões parecem alterar personalidade, pois afetam os juízos morais e processamento emocional, mas não afetam a inteligência. Tá? Lesões na área de associação podem produzir afasia e problemas de linguagem. Por exemplo, a afasia de Broca, ela torna a fala hesitante, penosa e muitas vezes incorreta, pois a pessoa não consegue encontrar as palavras certas. Tem um episódio do meu Deus do céu, do Dr. House, que ele tem o paciente tem uma afasia, eles não especificam, né? Eles não especificam qual é o tipo, né? Mas parece ser uma afasia de Wernicke, tá? Ah, na afasia de Wernicke, ela produz dificuldades na compreensão da fala dos outros e na produção de linguagem. A fala não faz sentido nenhum. Por exemplo, o cara ele diz assim, ó, cara, estou suando, estou muito nervoso, sabe? De vez em quando eu sou pego, mas não posso mencionar o Tarripói. Um mês atrás, muito pouco. Aí o cara fala assim, o urso polar não deixou eu mostrar a minha mancha. Aí o Dr. House desvenda, né, o segredo, que ele estava querendo dizer que ele era bipolar, e foi fazer, por causa do urso polar, né, e foi fazer um tratamento na Argentina. Né, e aí, para tentar corrigir, aí esse tratamento dessa afasia nele. Então, provavelmente foi de uma lesão na área de associação. Bom, neuroplasticidade, por último, né? Olha que interessante. Pouco depois que Jacob Stark nasceu, seus braços e pernas começaram a ter espasmos de 20 em 20 minutos. Algumas semanas depois, ele não conseguia focar os olhos no rosto da sua mãe. O diagnóstico, convulsões epiléticas incontroláveis envolvendo o cérebro inteiro. Sua mãe, Sally Stark, recorda-se. Quando Jacob tinha 2 meses e meio de idade, os médicos disseram que ele jamais aprenderia a sentar-se, jamais seria capaz de se alimentar. Eles nos disseram para levá-lo para casa, amá-lo e encontrar uma instituição. Aí o que aconteceu com Jacob Stark? Ele foi submetido a uma cirurgia no cérebro, com 5 meses de idade, e 20% do cérebro dele foi retirado. A operação foi muito boa. 3 anos depois ele parecia normal em todos os aspectos, sem sinal de convulsões. Aí, o que acontece? A evidência em questão mostra que as partes remanescentes assumiriam a função da parte que foi removida. O cérebro, ele ter, então, a capacidade de transferir funções para locais diferentes após a lesão em área específica ou caso de cirurgia. Então, isso que a neuroplasticidade do cérebro como se reconfigurasse, né, para que, para, digamos assim, compensar alguma coisa, sobretudo em caso de lesão. Há evidência também de regeneração do cérebro e do sistema nervoso também. Tá? A esse processo a gente chama de neuroplasticidade, que é essa reorganização do cérebro ao longo do tempo. A neurogênese a gente chama para a criação de hormônios, que acontece após a idade adulta, em especial nas áreas de aprendizagem e memória. Na doença de Alzheimer, ocorre morte dos neurônios e, de acordo com os estudos, há alguma esperança para as pessoas que padecem dessa doença. Tá? Experiências específicas podem modificar o modo como a informação é processada, portanto, de repente, essa é uma das saídas. Aí, agora, claro, né, outras pesquisas também devem trazer uma solução para esse problema aí no longo prazo. Por exemplo, né, aprender braille promove uma expansão da quantidade de tecido no córtex associada à sensação nas pontas dos dedos, ou seja, vai alterando o cérebro, uma atividade que vai alterando o cérebro. Né? Ao aprender um instrumento de cordas, a área cerebral que recebe mensagem dos dedos aumentará também. Aprender a tocar uma guitarra, um violão, um baixo. Na doença de Parkinson, ocorre morte de células neuronais que estimulam a produção de dopamina. Tá? E isso ocorre às tremedeiras nas pessoas. Nesse sentido, as células-tronco têm sido pesquisadas no intuito de solucionar doenças neurodegenerativas como Parkinson e Alzheimer. Tá? As células imaturas de fetos, que podem originar várias células especializadas, são as chamadas células-tronco. Tá? Então, tem muita polêmica ainda sobre o uso das células-tronco, que envolvem questões éticas e questões aí, muitas vezes até religiosas em jogo. Tá? Especialização dos hemisférios. Isso aqui é um assunto interessante, porque os hemisférios são contralaterais e os hemisférios são ditos terem funções totalmente diferentes. Mas isso é uma mentira, tá, gente?
Vou começar logo aqui desmentindo isso para vocês. Vocês podem procurar no artigo da... Caramba, esqueci agora o nome da mulher. Daqui para o final da aula eu lembro, eu prometo. Tá? O cérebro, gente, ele é especializado em funções controladas, tá? Pelos lados esquerdo e direito. Mas significa que quando uma está funcionando, o outro desliga? Não, caramba. Tá? O cérebro ele é dividido em duas metades, o hemisfério esquerdo e direito, elas são quase espelhadas, elas são quase simétricas. Elas têm uma ligeira especialização em algumas funções, tá? Essas partes são chamadas hemisférios, elas são contralaterais. Então, o lado esquerdo controla a parte motora direita e o lado direito controla a parte motora esquerda. Em outras palavras, geralmente o lado esquerdo controla o direito e vice-versa. Mas, tá? Alguns comportamentos são mais propensos a refletir a atividade no hemisfério do que em outro, ou seja, eles são lateralizados. Por exemplo, o processamento da linguagem, na maioria das pessoas, ocorre mais do lado esquerdo do cérebro. O hemisfério esquerdo concentra-se mais em tarefas de competência verbal, tais como falar, ler, pensar e raciocinar, além de que ele tende a processar as informações em série, uma de cada vez. O lado direito se relaciona mais fortemente com o esquerdo a áreas não verbais, certo? Mas significa que o de esquerdo não? Não, significa que um é mais que o outro e um pouquinho mais, tá? Algumas funções compreendem entendimento de relações espaciais, reconhecimento de desenhos e padrões, música e expressão emocional. Isso no lado direito. Tá? As diferenças de especialização não são grandes e o grau da natureza da especialização depende de pessoa para pessoa. Por exemplo, destros tendem a controlar a linguagem mais do lado esquerdo. Canhotos ou ambidestros tendem a controlar a linguagem mais do hemisfério direito ou de maneira integralmente dividida pelo cérebro. Tá? Os hemisférios funcionam em conjunto. Eles agem de maneira interdependente. Uma parte não é desligada para a outra funcionar, como é dado a entender muitas vezes pela mídia. Tá? Existem evidências de que pode haver diferenças sutis nos padrões de lateralização entre homens e mulheres e em membros de culturas diferentes. Por exemplo, as meninas desenvolvem o lobo frontal mais cedo. Então, isso poderia estar associado ao controle da agressividade e do desenvolvimento linguístico. Naturalmente, não só isso, existe também todo um padrão sociológico de controle da agressividade, tá? E de expressão linguística para as mulheres em sociedades ocidentais e machistas, tá? E em detrimento dos garotos. Tá? Da mesma forma, meninos desenvolvem mais rapidamente a região visual. Também gostam e costumam ser incentivados a participar de tarefas visuais e espaciais. Tá? Homens costumam ter lateralização da linguagem maior no lado esquerdo do cérebro, e as mulheres tendem a ter menos lateralização da linguagem e distribuição mais equilibrada entre os hemisférios. Tais diferenças podem explicar, em parte, a superioridade obtida por mulheres em certas habilidades verbais, no início, influência da fala, que as meninas desenvolvem a linguagem mais cedo. O cérebro dos homens são maiores que os das mulheres, mesmo considerando a proporção corporal. O que significa? Nada. Tá? Ah, o homem mais tem que a mulher. Não, não significa isso, porque não é o tamanho do cérebro que sozinho explique a capacidade cognitiva. Tá? O corpo caloso que conecta os hemisférios é maior nas mulheres que nos homens. O que significa? Nada também acerca de capacidade cognitiva, tá, gente? Novamente, né, o significado disso não está claro. Poderia ser uma conexão mais forte entre os hemisférios, que explica por que as mulheres começam a falar mais cedo. No entanto, essas conclusões podem ser precipitadas se não levarmos em conta, por exemplo, a cultura. Tá? É possível que as mulheres sejam mais incentivadas a falar do que os homens na idade inicial. As diferenças cerebrais podem ser reflexos de influências sociais e ambientais e não a causa. Não dá para saber qual é a correta. A cultura também gera diferenças na lateralização cerebral. Por exemplo, falantes nativos do japonês parecem processar as informações sobre sons vogais basicamente no hemisfério cerebral esquerdo, enquanto falantes que aprendem japonês depois manejam os sons de vogais no lado direito. Tá? Uma explicação de que certas características da língua japonesa resultam no desenvolvimento de um tipo específico de lateralização em falantes nativos. Qual é a conclusão disso, gente? Que genética e ambiente estão interligados e não podemos dizer o que é causa e efeito muitas das vezes. Tá bom? Por último, a gente vai falar aqui do cérebro dividido. A paciente VJ ou VJ havia sofrido várias convulsões. Cortando seu corpo caloso,
A porção fibrosa do cérebro que transmite mensagens entre os hemisférios, os cirurgiões esperavam criar um corta-fogo para impedir que as convulsões se espalhassem. A operação diminuiu a frequência e a gravidade dos ataques de VJ, porém a paciente desenvolveu um efeito colateral inesperado. Ela perdeu a capacidade de escrever, ainda que fosse capaz de ler e soletrar palavras em voz alta. Strauss, tá? 1998. Que curioso, né, gente? Bom, olha que interessante. Alguns experimentos com algumas pessoas que tinham corpo caloso dividido foram relacionados. Então, aqui, o corpo caloso foi seccionado, tá? Aí o hemisfério lateral direito, tá? E o hemisfério lateral esquerdo, né, aparecem separados e não interconectados. Aí tem uma tela aqui que impede de que o sujeito testado veja os objetos que ele está pegando. Como é que funciona isso? Os participantes foram todos participantes com o cérebro dividido, para não haver conexão dos cérebros por meio do corpo caloso. Isso permite a gente entender algumas tarefas de especialização. É uma metodologia muito interessante. Tá? E aí, qual foi o procedimento adotado? Uma tela impedia o sujeito de ver os objetos. Participante poderia tocar com a mão direita ou a mão esquerda no objeto conhecido, como por exemplo um lápis. Resultado: quando tocavam com a mão direita, conseguiam reconhecer, mas o mesmo, não acontecia com a mão esquerda. Aqui está incorreto, né? Tá? Ou seja, tá? A linguagem parece ser prioritariamente processada no lado esquerdo do cérebro. Rapidinho, um momentinho aqui. Aí a gente se pergunta, por que isso aconteceu, né, gente? Por que quando ele tocava com a mão direita, ele não conseguia, ele conseguia reconhecer, quando tocava com a mão esquerda, ele não conseguia reconhecer? Lembra, áreas motoras, tá? Áreas motoras, contralateral. Então, esquerdo, pego com a mão direita, pego o lápis com a mão direita. Então, o processamento aqui desse movimento, tá? Ele, que a gente não está vendo, a gente não tem como ver e descobrir o que que é. Aí ele pega e reconhece. Por quê? Porque a linguagem, ela, na maioria das pessoas, ela está lateralizada pelo lado esquerdo. Então, peguei com a mão direita, naturalmente eu consigo reconhecer. Eu pego com a mão esquerda, se a minha lateralização é do lado esquerdo, o que eu estou usando aqui para pegar prioritariamente, claro, meu cérebro está funcionando o tempo todo, mas o que é especializado para pegar o lado esquerdo é o lado direito do cérebro. Então, né, como esses pacientes teriam o cérebro dividido, eles não conseguiam reconhecer. Então, essa é uma das evidências aí, empíricas de que o cérebro ele sofre uma lateralização da linguagem. Tá? Então, a linguagem parece ser prioritariamente processada no lado esquerdo do cérebro. Tá? Os hemisférios são especializados no manejo de diferentes informações. Eles trabalham de maneira interdependente para permitir a plena gama e riqueza de pensamento do qual os seres humanos são capazes. Então, hemisfério direito e esquerdo estão toda hora trabalhando em interconexão. Terminamos aqui a nossa aula. Um forte abraço, tudo de bom a vocês.